a gente está recebendo a informação de que vai começar daqui a pouquinho, né? E a gente tem acesso às informações em tempo real. Vai começar daqui a pouquinho a coletiva do Ministério Público de São Paulo, justamente sobre a Operação Poço de Lobato, que é essa operação grande aí que está acontecendo, como eu disse agora há pouco, envolvendo mais de 600 pessoas da Força Pública, envolvendo o Ministério Público, Secretaria da Fazenda, do Estado, do município, Polícia Federal, Polícia Militar, Ministério da Fazenda e tudo mais. A gente tem esse áudio, a gente já vai ao vivo? Vamos lá então. Nico, né, que representa aqui a Secretaria de Segurança Pública. Queria agradecer ao doutor Barreirinhas, nosso secretário especial da Receita Federal do Brasil. Parabéns a todo o time da Receita Federal, cumprimentar também todo o time da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e dizer que é uma operação super importante, que nasce do inconformismo com os débitos, com os devedores contumazes aqui no estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia, a gente está falando de uma operação contra um grupo que tem inscrito em dívida ativa 9,6 bilhões de reais. 9,6 bi que deixaram de entrar nos cofres do estado. Só para você ter uma ideia do que isso significa, a gente aumentou o custeio da saúde em 10 bilhões de reais por ano. Esses 10 bilhões de reais por ano fizeram com que a gente duplicasse a quantidade de cirurgias eletivas no estado de São Paulo. O estado que fazia 700 mil cirurgias, hoje faz 1.400.000 cirurgias. É como se a gente afastasse do cidadão, negasse ao cidadão o serviço de saúde. Esses caras fraudam 350 milhões de reais por mês. 350 milhões de reais por mês. O que isso significa? A gente está construindo, por exemplo, o Hospital de Franca, o Hospital de Cruzeiro, o Hospital de Tapetininga. São hospitais de médio porte, hospitais para 250 leitos. Esses hospitais vão custar 250 milhões de reais, mais 70 milhões para equipar, a gente está falando aí mais ou menos 320 milhões de reais. É como se a gente tirasse da população, subtraísse da população um hospital de médio porte por mês. Um hospital de médio porte por mês. É isso que a gente está afastando do cidadão. Imagina que a gente tem construído aí escolas pelo interior do estado, e normalmente escolas ali com 12, 15 salas de aula, mais ou menos 18 milhões de reais por mês. É mais ou menos o custo, 18 milhões de reais. É como se a gente impedisse a construção de 20 escolas por mês. Esse é o tamanho da fraude. E essas pessoas se especializaram em não pagar o tributo. Observe que a gente pode... nós temos o débito de ICMS declarado pelo próprio contribuinte, nós temos o débito de ICMS que vem mediante um auto de infração, e boa parte desses débitos, boa parte desses 9,6 bi são declarados pelo próprio contribuinte. Ele declara que deve e não paga. E vai criando os vários arranjos para não pagar o tributo, e isso, né, gerou esse inconformismo. As ações da Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de reaver esses débitos, várias ações de execução fiscal, e quando você entrava com a ação de execução, nunca tinha patrimônio. Né, o patrimônio já tinha sido dilapidado, já tinha sido distribuído nesse grande arranjo criminoso, e daí a necessidade de acionar o Ministério Público, né, de acionar o CIRA, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, e escalar a ação contra esse grupo criminoso que fraudava realmente o nosso fisco, que deixava de recolher tributos. Várias ações foram ajuizadas, a gente não tinha êxito nas execuções fiscais, as execuções eram frustradas, para partir, então, para a desconsideração da pessoa jurídica e conseguir pegar, enxergar todos os elos, todas as cadeias, e hoje nós temos mais de 50 pessoas físicas, jurídicas, que são alvos das operações, nessas ações que buscam bloquear esses recursos para fazer com que a gente tenha acesso aí ao dinheiro que foi subtraído. Além daquilo que é declarado, a gente tem a fraude daquilo que não é declarado. A gente tem um sistema de combustível aí que o ICMS é recolhido na lógica da substituição tributária, né? Nós temos aí, ao longo do tempo, a cassação de inscrição de várias dessas distribuidoras, vários desses elos da cadeia, mas você caçava a inscrição, outro elo era aberto, então os alvos vão mudando, várias empresas participavam dessas operações, várias empresas de fachada, e geralmente você tinha uma distribuidora de fachada que tinha associação com um fundo de investimento, e desse fundo de investimento o dinheiro era transposto para uma
offshore, esse dinheiro acaba indo para o exterior. Nós tínhamos laranjas que eram sendo usados e o Estado sempre com essa dificuldade de chegar realmente nesses devedores. A Receita do Estado foi procurando fechar os caminhos, instituindo regimes especiais tributários para chegar no posto que está comprando esse combustível que é fraudado, exigindo, olha, você recolheu o imposto na origem ou não recolheu? Bom, então esse pronunciamento inicial é do próprio governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está falando, trazendo algumas explicações técnicas e fazendo algumas comparações, explicando o que de fato, né, este grupo fez ou deixou de fazer, né, deixando mais claro, né, em termos fiscais, em termos tributários. Como a gente disse, né, o trabalho das autoridades em 5 estados, né, um trabalho nacional, portanto, não é só do governo do estado de São Paulo, não é só da prefeitura de São Paulo, mas é um trabalho unificado com várias autoridades, envolvendo mais de 600 servidores públicos, é combater um agrupamento de quase 200 empresas, né, que trabalham sob um único guarda-chuva, o guarda-chuva do Grupo FIT, e a gente está falando de um esquema de fraude que superou os 20 bilhões de reais. E ao longo da programação a gente vai trazer mais informações a respeito disso. Aqui na TMC são 11h37 agora.